Olá pessoal, eu me chamo Ana Maria e eu vou contar para vocês a história do Pirata no Jardim Encantado. A ideia original eu desconheço, porém todo o desenvolvimento, bem como a história em si, foi desenvolvida por mim. Ela faz parte de uma tarefa online, livro de dobraduras, e este é o meu livro, de dobraduras, que vai contar a história de um pirata que chega a uma pequena cidade, de convívio tranquilo, onde todos os seus moradores convivem em paz. E este velho pirata, então, ele passa a importunar o sossego daquela cidade, passa então a tirar a paz daquela cidade. Toda a história, todo o desenvolvimento está descrito aqui, e eu vou contar para vocês resumidamente a história, fazendo as dobraduras, as mesmas que constam aqui no livro de dobraduras. A história é a seguinte: há muito tempo atrás havia uma pequena cidade de nome Jardim Encantado. O seu povo era simples, bem como a cidade. Era uma cidade muito bem ornamentada, uma cidade onde tinha flores, vários parques, várias praças. Ali naquela cidade o convívio era tranquilo. Existiam regras de convivência e todos as respeitavam, de forma que todas as tardes era comum ver as crianças brincando nos parques, nas praças, livremente. Era comum também ver os adultos nas calçadas a conversar, a dar risadas, a se importar com as dificuldades uns dos outros, de maneira que todos ajudavam um ao outro. As crianças e os idosos da bela Jardim Encantado eram sempre muito bem respeitados, muito bem tratados. As crianças, porque precisava de um desenvolvimento eficaz, precisava receber uma boa educação, precisava saber dos seus deveres, dos seus direitos, reconhecer os seus limites, para assim ter um desenvolvimento saudável e eficaz. Os idosos, pelo muito que contribuíram e que ainda poderiam contribuir, pelas experiências que passaram para os mais novos. Porém, um belo dia, adentrou naquela pequena cidade, Jardim Encantado, um senhor muito elegante, de roupa impecável, de sapato sempre muito vistoso, muito brilhante. E esse senhor, ele passou, então, a importunar o sossego daquela cidade. Ele usava um chapéu muito grande, desta maneira, e ele passou, então, a desrespeitar as regras daquela cidade. Ele passou a jogar lixo no chão, ele passou a maltratar com palavras os idosos, as crianças, e aí já não era mais comum ver as crianças nos parques, já não era mais comum ver os adultos nas calçadas. Ao entardecer, se via as portas fechar. Não se via mais aquela população alegre, feliz, a sorrir nas calçadas. O medo tomou conta daquela pequena cidade, o pavor, a tristeza, a desolação, por conta daquele homem que queria fazer mal àquelas pessoas. E então foi decidida se ter uma reunião de emergência. A população daquela cidade se juntou de forma a se reunir e a decidir o que fazer com aquele homem que tanto tinha tirado o sossego daquela população. E decidiram então, em comum acordo, a expulsarem o velho pirata da Jardim Encantado. Então chegaram até ele e pediram para que ele se retirasse, para que ele fosse embora. Disseram para ele que ele não era bem-vindo naquela cidade. E o mesmo decidiu fugir. Fugir de barco. Foi até o rio que passava próximo à bela cidade. E então apanhou um barquinho dos moradores que lá estavam e começou a fugir. Porém, os moradores, os homens daquela pequena cidade, decidiram ir atrás. Pegaram todas as suas armas, estilingues, arcos, flechas, e decidiram então ir atrás do velho pirata para reaver os seus bens que o velho pirata tinha roubado, inclusive o barco.
Aqueles homens, então, decidiram atirar, né, com o seu estilingue. E a primeira pedra acertou nesta pontinha do barco. O velho pirata, então, começou a se equilibrar, de forma que o seu barco corria o risco de afundar. Porém, o segundo morador acertou uma nova pedra e ela acertou nesta outra pontinha. O velho pirata já não tinha muita opção. Correu aqui para este meiozinho e começou a se equilibrar de um lado para o outro para que o barco não viesse a afundar. Porém, uma flecha certeira atingiu esta pontinha aqui. E desta vez não teve jeito. O barco com o velho pirata afundou naquele rio. E aí os seus moradores voltaram a ter paz, voltaram a ter alegria, voltaram a cultivar os seus velhos hábitos de antigamente. Voltaram a sorrir, voltaram a ter paz. Porém, um belo dia, um dos moradores a pescar naquele mesmo rio encontrou algo deixado pelo aquele pirata, que fazia parte da vida daquele pirata. E ele então trouxe para Bela Jardim Encantado. E hoje, essa parte do pirata, ela faz parte de um memorial onde demonstra a união daquela população, a força da luta, de lutar pelo bem-estar da comunidade. Alguém aí sabe me dizer o que pode ter sobrado daquele velho pirata? Alguém conhece a história? Alguém pode chutar? 1, 2, 3 e... sobrou então a camisa do velho pirata. Então esta camisa, como eu falei anteriormente, hoje ela é exposta nas praças da Bela Jardim Encantada como um troféu de símbolo de luta, de garra, de união daquela população pelo bem-estar da sua comunidade.